Deus perdoa você antes que você se arrependa? A resposta vai te surpreender. Marcos capítulo 2, um paralítico desceu pelo telhado. Ele não confessou nada. Não se arrependeu. Nem sequer falou. E Jesus olha para ele e declara: Filho, os seus pecados estão perdoados. Perdão antes do arrependimento. Este não é um caso isolado, é um padrão que muda significativamente a forma como entendemos a salvação, a evangelização e o próprio Evangelho. Essa não é apenas uma questão teológica, ela molda a forma como entendemos o caráter de Deus e como compartilhamos o Evangelho. Alguns acreditam que, se o perdão de Deus precede o arrependimento, então todos são automaticamente salvos, diminuindo a urgência do Evangelho. Eu não equiparo o perdão à salvação. O perdão é o ato divino que torna a salvação possível, mas não é a totalidade da salvação em si. Este é um assunto complexo, e meu objetivo é oferecer perspectivas bíblicas que sugerem que Deus frequentemente concede perdão mesmo antes do arrependimento. Compreender isso pode mudar profundamente a forma como nos relacionamos com os descrentes, capacitando-nos a compartilhar o Evangelho com maior clareza e amor. Isso nos ajuda a enxergar a graça infinita de Deus sob uma nova luz. Considere o poderoso relato em Marcos, capítulo 2, onde um paralítico é trazido a Jesus. 4 amigos, movidos pela fé, o baixaram pelo telhado até a presença de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, declarou imediatamente: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas presentes questionaram isso em seus corações, acusando Jesus de blasfêmia, pois somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, percebendo seus pensamentos, demonstrou então sua autoridade curando o homem, dizendo: Levante-se, pegue a sua maca e ande. O homem foi instantaneamente curado, surpreendendo a todos. Observe um detalhe crucial. A Escritura não diz nada sobre o paralítico se arrepender ou falar antes de Jesus proferir o perdão. Jesus conectou a cura, uma demonstração do poder de Deus, diretamente à sua autoridade para perdoar pecados. Isso sugere um perdão concedido sem um ato prévio explícito de arrependimento por parte do paralítico. Agora, vamos falar do paralítico no tanque de Betesda, em João capítulo 5. Esse homem estava doente havia 38 anos. Jesus aproximou-se dele, perguntou se ele queria ser curado e, em seguida, ordenou-lhe que se levantasse, pegasse a sua maca e andasse. O homem foi curado instantaneamente. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Veja, você está curado. Pare de pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Aqui, Jesus primeiro curou o homem e só depois o instruiu a se arrepender. O homem nem sequer sabia quem era Jesus quando foi curado. Contudo, o ato de cura de Jesus, uma demonstração de perdão, precedeu o chamado ao arrependimento. Consideremos nossa própria experiência humana. A maioria de nós concordaria que somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem, mesmo que ainda não tenham se arrependido ou pedido desculpas. Se este é um ato justo para nós, refletindo a natureza de Deus, quanto mais o próprio Deus personificaria esse princípio. Pense em Jesus na cruz, em meio a um sofrimento inimaginável. Enquanto seus algozes o crucificavam, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não esperou pelo arrependimento deles, ele estendeu o perdão enquanto eles ainda pecavam contra ele. Estevão, o primeiro mártir, refletiu essa graça divina. Enquanto era apedrejado até a morte, clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tanto Jesus quanto Estevão demonstraram um perdão que precede o arrependimento, um profundo ato de graça. Pedro, no capítulo 3 de Atos, pregou para as mesmas pessoas que crucificaram Jesus. Ele proclamou corajosamente o pecado delas, mas também proclamou o perdão de Deus, antes de ordenar que se arrependessem. Ele os exortou: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Isso destaca uma distinção crucial: uma pessoa pode ser perdoada, mas ainda assim permanecer em estado de morte espiritual. O perdão por si só não apaga automaticamente o pecado do coração de uma pessoa nem atrás da morte para a vida. Não a liberta automaticamente do poder do pecado.
O perdão de Deus torna a salvação possível, abrindo a porta para a reconciliação. A salvação, porém, é um processo transformador no qual passamos a conhecer a Deus e a participar de sua natureza divina. Ela requer uma resposta de arrependimento e fé em Deus. É quando as pessoas respondem ao perdão antecipado de Deus com arrependimento e fé que o seu poder, por meio do Evangelho, transforma verdadeiramente seus corações. É nesse momento que o pecado é apagado e elas são trazidas da morte espiritual para a vida. 1 João, capítulo 2, versículo 2, declara que Jesus é o sacrifício expiatório não apenas pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Romanos, capítulo 3, versículo 23, esclarece que essa expiação, feita pelo seu sangue, é eficaz mediante a fé. Jesus estendeu o perdão universalmente por meio do seu sacrifício, mas o seu poder salvador é ativado pela nossa fé. Ele é o trono da misericórdia para toda a humanidade, mas cada indivíduo precisa vir a ele. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, afirma que Deus é o Salvador de todos, especialmente daqueles que creem. Deus fez tudo o que era necessário para salvar cada pessoa. Contudo, como uma pessoa que se afoga e precisa agarrar a mão que lhe é estendida, nós também precisamos responder à graça de Deus. Muitos rejeitam o Salvador, mordendo tragicamente a mão que oferece ajuda. É por isso que Deus é especialmente o Salvador daqueles que creem. São eles que acolheram o seu perdão e responderam com fé. Adoraria ler seus comentários. Inscreva-se para receber testemunhos sobrenaturais e conteúdo bíblico que desafia o status quo religioso e ajuda você a viver na glória de Deus todos os dias.